Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. A expressão "a fé move montanhas", baseada em trechos da Bíblia, pode ser entendida de várias maneiras. Uma delas refere-se ao ato de transformar a realidade em que se vive através da religiosidade, colocando em prática os ensinamentos de Cristo. Talvez essa seja a descrição da trajetória de um católico bastante conhecido em Caratinga. Fiel assíduo da Igreja Católica, em 1999 ele criou a comunidade Leigo Monte Carmelo, isso para ajudar moradores de rua. Com a expansão do projeto em 2001, ele fundou a Casa de Amparo, que acolhe também famílias carentes e dependentes químicos, e já conta com cerca de 70 voluntários. Em 2016, ele resolveu se candidatar a vereador do município pelo MDB e hoje é um dos parlamentares mais populares e respeitados do município. Ele é caratinguense, casado há 21 anos e tem 2 filhos. Já deu para saber quem é o nosso convidado de hoje? Logo, logo você vai descobrir, não sai daí. Nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, Super Canal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Valesca, sou jornalista e esse é o Açaí. Atualmente eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui na UFLA, em Lavras, e eu conheci o Começo de Conversa pela internet. Desde então, eu e o Açaí, nós vamos acompanhando o programa e todas as entrevistas quando podemos. Nos intervalos, quando a gente tem uma folguinha das aulas. E é sempre bom porque nos ajuda muito. Eu queria mandar um abraço para toda a equipe da produção. A gente adora o programa, a gente acha um trabalho muito bom e principalmente para o professor Eugênio. Beijos. Tchau, amor. Fala tchau. Os nossos agradecimentos, nosso abraço à jornalista Valesca dos Reis. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, a sua sugestão, grave seu vídeo e envie através do WhatsApp 033 98899 2831. O que leva uma pessoa a ingressar na política? Assumir um cargo público não é só representar a sociedade, envolve várias outras responsabilidades e algumas particularidades. Quem vai contar um pouco sobre essa experiência é o vereador Johnny Cláudio Fernandes, que também é empresário e mantém trabalhos humanitários em Caratinga. Johnny, você é muito bem-vindo, meu amigo. Começo de Conversa. Eu que agradeço. Estava aguardando a sua presença aqui. Obrigado pela recepção. Primeiro, começa, todo nome tem uma justificativa, né, para ter. O meu nome, por exemplo, é Eugênio Maria, saiu por conta do Pio XII, que era Papa. Johnny Cláudio, de onde é que seu pai tirou seu nome? É engraçado, né? O pai, ele queria nomes estrangeiros, né? Então, ele viu, talvez, numa revista, alguma coisa, e botou Johnny, sem saber, né, o significado. Hoje a gente sabe que é João, né? Então, João Carlos. Então, eu fico muito satisfeito, né, de carregar esse nome e dado pelo meu pai. Bacana. E é claro que um monte de gente fala Claudio, fala seu nome errado, deve ser dito à vontade, né? Sim, além de falar, muita gente escreve também errado. Escreve né? errado, é. Então acaba a gente corrigindo e tendo que, assim, acaba aceitando, né? Bacana. Johnny vem na família de quantos irmãos, Johnny? Nós somos três ao todos, né? Filho de Caratinga? Filho de Caratinga, nascido aqui. Aqui na região da Lamartine. Na verdade eu nasci no bairro das Graças, Bairro das né? Graças. No bairro das Graças, depois meu pai mudou para fora da cidade, Iapu, e depois a gente voltou para Caratinga, mas eu era ainda recém-nascido praticamente. Muito bem. Você tinha 21 anos quando você montou uma loja de confecção, é isso? 21 anos. Como é que foi essa história aí? Você trabalhava com comércio, seu pai no comércio? Eu venho do comércio, né? Muito cedo eu aceitei o desafio de... larguei, meu pai sempre gostava de dar mesada pra gente. Eu lembro que eu fui trabalhar no comércio, o que eu ganhava no comércio era bem menos do que a mesada, mas eu optei por trabalhar. Até o pai na época... Seu pai era bonzinho demais, então ele dava uma mesada boa. Dava uma mesadinha boa. Mas naquela época, né, assim, É. Porque a gente trabalhava quando podia trabalhar com 10, 12 anos, Era. então eu queria trabalhar.
Então eu assumi muito cedo o comércio na minha vida e acabei me ingressando. E de lá para cá eu vi que eu tinha uma aceitação boa para esse lado e acabei montando uma loja. Aí você tem um comércio na rua Lamartine, Sim. isso há 23 anos já. Há 23 anos. Pois é, qual é o desafio de manter um comércio nos dias de hoje? E aí eu vou complementar essa pergunta. O desafio de ter um comércio na rua Lamartine. Hoje, Eu falo Rua Lamartine porque é a porta de entrada ali, mas você não tem estacionamento direito, é uma rua estreita, né? Isso, Eu não isso. sei se tem um fluxo de pessoas que passam a pé por ali. Isso. O comércio de bairro, ele é muito relativo, né? Você vai conquistando o bairro, os moradores do bairro, com o passar do tempo, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Mas o desafio hoje é muito grande, porque hoje as cargas tributárias são muito grandes, hoje gerar emprego é muito difícil, ter o compromisso se torna difícil, então a gente mantém hoje, graças a Deus, uma empresa sólida durante esse tempo todo. Tá, você é um homem religioso, é um representante da Igreja Católica, né? E a sua família tradicionalmente é católica, a sua criação foi católica. Como é que é isso? Meus pais são católicos, né? Desde cedo a gente foi levado à igreja, né? Para participar, o catecismo muito cedo, primeira comunhão. Então tudo foi feito de uma maneira no tempo certo da idade da gente. Mas aí, com o passar do tempo, a gente acaba abandonando, né? A igreja, as coisas, e vai descobrir com um certo tempo que aquilo lá te preenchia. E vem o retorno. E né? faz falta, né? E faz falta e você acaba retornando. Então, aquela coisa da juventude, de desviar, de sair um pouco, né? Aí a gente começa a querer viver muitos sonhos e depois, com o passar do tempo, você descobre que os melhores sonhos são os sonhos de Deus. E você chegou a participar de um grupo de jovens ali na comunidade? Como é que seu retorno, então, para a Igreja Católica? Desde cedo, o grupo de jovem, a participação nas pastorais, ela foi muito efetiva na minha vida. Eu tive esse contato de poder estar com pessoas muito, muito cedo. Então, eu acabei criando esse laço de amizade dentro da igreja. Então, eu retornei, participei de grupos de adolescentes, né? Participei de grupos de jovens, grupos tradicionais do bairro Esplanada, e acabei ali me ingressando e buscando de novo essa espiritualidade. Muito bem. Você é um dos fundadores de um projeto comunitário que tem o título de Leigo Monte Carmelo, é isso? É. O que é o Leigo Monte Carmelo? A CLMC, Comunidade de Leigos Monte Carmelo, é uma comunidade que nasceu de um desejo do coração de Deus para a nossa cidade. É uma comunidade que do ano de 1999 ela foi inspirada no meu coração. E de lá para cá a gente começou a fazer os retiros, a participar da vida ativa da igreja, né? Então, mas o objetivo o grande sentido nós somos uma comunidade católica, né? Então o grande objetivo que a gente tinha naquele início, aquela empolgação de jovem, era a adoração. Era estar em adoração, era estar pregando retiros, era vivendo essa vida de evangelização. Isso. E aí a gente viu que aquilo era muito vago para o desejo de Deus no nosso coração. E aí entrou as obras sociais, aí entrou os projetos que a gente tem hoje da Casa de Amparo, muito conhecida. Pois é, a Casa de Amparo, na verdade, ela é uma sequência, então, desse movimento chamado Leigo Monte Carmelo, é isso? A Comunidade de Leigos Monte Carmelo é mantenedora da instituição. Hoje é uma instituição que tem as suas dependentes, é dependente totalmente, mas quem mantém ela são os leigos consagrados dessa casa. Tá, mas vocês trabalham lá com moradores de rua? Nosso trabalho hoje, ele é voltado para todas as pessoas que estão em situação de rua, indiferente se eles são andarilhos, se eles são transeuntes. Você é um cara que está sem casa, provisoriamente. Por exemplo, muitas das vezes a gente ampara um jovem que foi expulso de casa naquela noite por causa da drogadição. Entendi. Então a gente ampara e tenta ressocializar, tenta voltar com ele à sociedade. Assim feito com morador de rua, com transeunte, aquele que está passando na cidade, o paraibano, o pernambucano, o cara de São Paulo, aquele que saiu do norte e passa pela cidade, não tem onde ficar. Então ali tem o primeiro amparo, tem todo esse amparo. Bacana, a pessoa tem um acolhimento, né? Lá ele tem a pernoite, tem a janta, a troca de roupa. Então é um trabalho hoje que nós temos uma média de 300 atendimentos mensais. É mesmo? 300 atendimentos mensais. Nós estamos falando aí em
10 atendimentos, pelo menos, Quase 10 por dia. né? todo dia, toda noite. Deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta, porque você é vereador e nos blocos seguintes eu quero falar sobre isso, mas eu quero aproveitar a deixa da Casa de Amparo. Uma casa de acolhimento em Caratinga, por exemplo, as pessoas. Caratinga é um polo regional, né? Então a saúde de Caratinga ela é regional, é regionalizada. Muitas famílias trazem, por exemplo, o paciente, o pai traz um filho, a mãe traz uma filha e vem para a enfermaria, porque é SUS, não é plano de saúde, não tem onde ficar. Essas pessoas costumam ficar meio que zanzando pela cidade. Já foi pensado nisso, quer dizer, uma casa de acolhimento em Caratinga para essas pessoas que estão acompanhando o parente em tratamento de saúde? Nós já fazemos esse atendimento. Vocês fazem também na Casa de Amparo? Fazemos também esse atendimento. Hoje, tanto que nós temos espaços lá onde a gente abriga o morador de rua que está passando. Se tiver o casal, a gente tem um local separado para o casal. Se tiver só a mulher, a gente tem um local separado. Então, assim, já temos esse trabalho. Isso acontece muito. Vou mais longe. Pessoas, por exemplo, que vêm da zona rural para receber o seu benefício. Chega no momento lá e o benefício é para o outro dia, está adiado. Não tem como voltar porque não tem o dinheiro. O cara dependia de receber para comprar passagem de Para volta. voltar. Já fizemos várias vezes esse atendimento também para essas pessoas. Então hoje a gente se tornou, como eu volto a repetir, nós trabalhamos aqueles que estão em situação de rua. Entendi. Então hoje é o nosso grande trabalho. A Casa de Amparo ao Irmão de Rua, o nome é sugestivo, mas a gente tem esse trabalho, esse irmão, que pode até ter uma casa, mas naquele momento está na rua. Pois provisoriamente está sem casa, né? Provisoriamente sem casa. Lembrando que é um trabalho, né, de vínculo religioso, né, mas é um trabalho hoje que a gente luta, que poderia, como você mesmo disse, ser bem ampliado pelo poder público. A gente acredita que poderia ser bem melhor feito nesse sentido. Mas hoje o grande desejo que a gente tem é de cumprir essa missão, que é uma das nossos primeiros chamados. Muito bom. E você falou em voluntariado, eu quero começar o segundo bloco falando sobre isso também. Você tem um trabalho grande lá, um apoio do voluntariado nesse projeto. Nós temos que fazer um rápido intervalo. E você não sai daí, nós estamos conversando aqui com o vereador caratinguense, Johnny Cláudio. Nós voltamos já já. Espiritualidade. Para alguns, a busca de significado para a vida. Para outros, a forma como nos relacionamos com as pessoas, o meio que vivemos e com Deus. A religiosidade é uma das maneiras de desenvolvermos nossa espiritualidade. E foi esse o caminho escolhido pelo caratinguense Johnny Cláudio, fundador da comunidade Monte Leio Carmelo e da Casa de Amparo de Caratinga. Ô Johnny, nós estamos falando sobre o voluntariado, né? Você tem quantas pessoas que trabalham com vocês lá nesse projeto? Hoje são bastante pessoas envolvidas, né? Nós temos lá os consagrados que renovam seus votos anuais, que somos 15. E uma média de mais ou menos umas 55, 60 pessoas que acompanham o trabalho da Casa de Amparo, entre vocacionados, entre membros, entre amigos. Então a gente tem mais ou menos esse número que chega a 60, 70 pessoas. Isso tudo trabalho voluntário? Voluntário, Tem trabalho ninguém, voluntário. A Casa de Amparo não tem ninguém que ela mantém com salário, alguma coisa assim? Existem os funcionários da Casa de Amparo, que hoje são 2 funcionários. E quem que mantém? A benfeitoria. Geralmente benfeitoria. Nós temos um convênio que é bem baixo, em vista do que hoje a casa precisaria para se manter. Mas é um convênio com quem? Com a prefeitura? Com a prefeitura. Um convênio com a prefeitura, e temos esse convênio, né? E o resto, né, que são bem altas as despesas, hoje é pago pelos benfeitores da casa, isso já há 20 anos, né? Há 19 anos. Você considera a possibilidade que pode haver assistencialismo no meio disso? Quer dizer, quando eu falo assistencialismo, é aquele assistencialismo mesmo da pessoa que se acostuma com aquilo. Quer dizer, você não tem aquele sujeito que está sempre por ali e, na verdade, ele não procura um caminho também a seguir porque está fácil demais. Isso, existe normas na casa. Por exemplo, a pessoa que é da cidade,
ela só pode passar lá 1 ou 2 pernoites na semana. Ah, E essa pessoa é muito bem. acompanhada por nós e é ofertado a essa pessoa o tratamento para recuperação de dependência química. Nós ofertamos esse tratamento Oferta que jeito? gratuitamente. Com parceria? Com parceria com outros centros fora da cidade e até dentro da cidade, né? E a questão do assistencialismo, eu vejo assim, durante esses anos, fomos muito questionados referente a isso. Mas hoje eu consigo citar, sem errar, de cara, talvez 10 pessoas que nós tiramos da rua. Que então, bom, o assistencialismo, não bacana. podemos fazer um assistencialismo assim. Então, hoje nós temos pessoas que têm carteira assinada, que trabalham. Mas eu acho que o assistencialismo, no primeiro momento, ele é necessário mesmo. Acho legal isso, quando você fala que tem 10 pessoas que já precisaram da Casa de Amparo e que hoje, de repente, podem até ser voluntários lá, coisa boa, né? 10 eu citaria para você aqui agora, mas eu tenho muito mais pessoas que já se recuperaram. Tem pessoas, por exemplo, que hoje está na Paraíba, por exemplo, que entra em contato com a gente, está fazendo faculdade, passou pela Casa de Amparo. Então, quer dizer que hoje a gente vê isso. Então, assim, o nosso trabalho hoje dar a necessidade momentânea daquela pessoa, naquele momento. Ou seja, se ela está com fome, vamos cuidar da fome dela. Se ela está precisando de um banho, vamos cuidar do banho. Se ela precisa de uma troca de roupa, vamos cuidar da troca de roupa. E a partir daquele momento que fez o contato, fizemos essa amizade, vamos dizer assim, aí a gente oferta algo maior, que seja uma vida nova, uma recuperação, tanto espiritual como social. Nós entrevistamos aqui recentemente o Veveto. Veveto, que é do projeto Batuca e Batucada, que é o Batido na Lata, né? Trabalha com criança também, situação de risco social, é um trabalho bem bacana, né? Sim. E ele tem uma parceria lá com vocês, vocês têm uma parceria com o projeto? O Veveto é um filho consagrado da comunidade Monte Carmelo. Ele está comigo há 7 anos, né? Nós abraçamos o Batucada, da qual ele é o idealizador, mas nós abraçamos esse projeto. Hoje nós estamos já em 6 municípios, nós temos hoje 600 crianças, que é o trabalho realizado também da Casa de Amparo, nesse cuidado. Então, a gente, além do projeto com morador de rua, a gente abraça o projeto Batucada, temos ainda o Família de Nazaré, que é o projeto com famílias carentes, e temos ainda os retiros de prevenção. Então, a gente vai na zona rural para trazer, para levar para eles a experiência que a gente tem para evitar que as pessoas possam ir para a rua. Bacana. Religiosidade, o trabalho social, a relação disso com a sua entrada na política. Foi isso que te levou para a política? Eu tive vários convites durante vários anos. Até eu brinco e tem gente que abre uma obra social e no ano seguinte já é candidato. E eu relutei muito. Não era meu desejo, né? Não tinha um pingo de desejo de entrar na vida pública, né? Fui muito questionado na época porque não entrava e eu via que eu podia ser político sendo um cristão dentro da minha comunidade, fazendo o trabalho que eu já fazia, já realizava já com a minha comunidade. Até que o Papa Francisco vem falar que o leigo precisa se envolver na política, que o leigo precisa estar diante das coisas públicas, que a política só está do jeito que está porque pessoas sérias não se envolveram. E aquilo profundamente me tocou, não para que eu entrasse, né? E nós carregamos no nome Comunidade de Leigo Monte Carmelo. Então, nós somos leigos. Então, eu procurei nosso diretor espiritual, falei com ele desse desejo, visto que a nossa comunidade já está envolvida na música secular, no esporte, em tudo quanto era movimento, a gente já está envolvido. E não estava na política. Até que eu ofertei à igreja que algum membro da nossa comunidade pudesse vir à política. Bacana. Mas podia ser qualquer um. Isso, ia ser uma indicação minha, por ser o fundador. Bacana. Só que o Frei, na época, que é o meu diretor espiritual, a palavra que ele usou comigo, que ele achava que o pastor tinha que ir primeiro do que a ovelha. E isso, eu fui para casa, relutei, disse não, né? E fui para casa e em oração acabei no outro dia voltando e confirmando com ele que eu aceitaria o desafio. Porém, sabendo que era um projeto de Deus, falei para ele que eu teria muita vergonha de pedir voto. Então eu sou um político que tinha muita vergonha de pedir voto. Então nem na minha rua, nem onde eu tenho loja, eu fui visitar os comerciantes, nem meus vizinhos, porque eu tinha vergonha. Então ficou a cargo da minha comunidade, pedir voto, olhar isso, e aí a gente acabou trabalhando pela rede social. E foi a primeira vez que você foi candidato? Sim. Isso eu acho legal, interessante, porque
A comunidade Monte Carmelo, o Leigo Monte Carmelo, foi fundada quando? Em 1999, 99, quer dizer, você foi candidato em 2016. 2016. Então, de fato, é um trabalho que não foi para ser plataforma Não. de candidatura nenhuma. Acho bem bacana isso, porque é um trabalho social que você faz que sempre foi muito respeitado. E como vereador, assim, você deve ter esse retorno, você é um vereador muito respeitado, as pessoas elogiam muito o seu trabalho. Eu tenho só uma pergunta ainda dentro dessa questão do lado social, agora com o seu cargo de vereador. Você sabe que o vereador tem essa fama, né, de, em vez de legislar, ele fica pagando conta de luz, pagando água, arrumando a consulta daqui, ajeita dali, assim que ele vai arrumando os votos. Você já tem um trabalho social, já deve ser muito procurado por isso. Como é que você consegue conciliar essas coisas todas e fazer o seu papel de legislador sem parecer que está usando a Câmara para fazer assistencialismo? Foi o meu grande desafio. Foi o meu grande desafio porque eu já venho de pessoas carentes que me procuravam antes. Mas hoje, por exemplo, quando nós aceitamos o desafio, eu canalizei tudo para a obra social. Ou seja, quem toma conta de tudo e faz qualquer tipo de doação, qualquer tipo de coisa, e olha, continua sendo as pessoas responsáveis pela obra social, que vai na casa, que faz todo um relatório, vê se está precisando de um psicólogo, vê se está precisando de alguma coisa. Então eu não me envolvo mais em nada disso. Então até no início, quando eu cheguei no meu gabinete, eu assustava com um tanto de gente na Câmara. E aquilo a gente foi cortando de uma maneira muito clara, falando que o nosso trabalho era para o coletivo, não era individual. Então hoje o meu trabalho é para o coletivo. E eu deixo isso muito bem claro para as pessoas. Eu não tenho vínculo nenhum de coisas pessoais, e sim para o coletivo. Então esse é o grande desafio que eu tive no início, que hoje eu acho que está mais tranquilo. Então, bacana. E por falar em desafio, ser vereador, por si só, já é um grande desafio, né? Ser um vereador em Caratinga é um desafio bem grande. E eu quero falar sobre isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e você não sai daí, a conversa está muito boa. Nós estamos conversando aqui com o vereador Johnny Cláudio, ele que é empresário e é fundador da comunidade católica Leigo Monte Carmelo. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar ao terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o vereador Johnny Cláudio. Nós estávamos falando, Johnny, sobre ser vereador em Caratinga. Você virou um candidato a vereador, ele vira vitrine. E depois se torna vereador, também é uma vitrine. E nós não podemos generalizar. Nós sempre tivemos muito bons vereadores em Caratinga. Mas nós passamos por umas duas últimas momentos aí da legislatura de Caratinga, que nós tivemos vereadores meio que pisaram na bola. Isso cria um conceito ruim, né? As pessoas começam a falar mal demais de vereador, né? E você chegou num momento desse, quer dizer, não te assustou, não? Assustou. Eu digo que quando você diz que temos bons políticos, eu digo que precisa hoje melhorar a qualidade de eleitores. Hoje a votação, infelizmente, ela ainda é muito comprada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os eleitores têm que tomar essa consciência. Foi o meu grande desafio e é o meu grande desafio hoje, mostrar para o eleitor que ele precisa saber escolher bem. Então hoje o grande desafio é que as pessoas de bem, que as pessoas que estão na cidade possam também ingressar na política. Hoje, quando a gente vê a igreja se levantando, seja ela católica, seja ela evangélica, a gente vê a necessidade. A política só está do jeito que está, porque muitas pessoas boas, a igreja, numa totalidade, ainda dorme. Então a gente precisa acordar para que os políticos percam o sono. Muito bem, você vai para o segundo ano de mandato, né? Que balanço que você faz do seu trabalho até aqui? Muito cansativo. Eu sou o vereador, talvez, que foi todos os dias na Câmara Municipal cumprir compromisso. Todos os dias eu estive no meu gabinete. Você não é um vereador só de terça-feira, não? Não, todos os dias. Todos os dias você me encontra no meu gabinete, no período da tarde. Eu estou lá despachando, vendo o que precisa ser feito. Tive vários lugares da cidade, estive em
quase todos os distritos, me reunindo com o povo, conversando com eles, levando ele. A grande dificuldade, a gente falou no início, a grande dificuldade é mostrar para o povo qual que é a verdadeira atribuição de um vereador. E isso era muito confundido. Eles pegam um vereador que quer que tampa o buraco. Quem tampa o buraco é o executivo. Então está na hora da gente mostrar que quem não fez não foi o vereador, foi o executivo. Houve o pedido sim do vereador, houve a cobrança, mas ele é limitado nesse sentido. Então, alguns projetos de lei, muitas das vezes a gente cria projetos de leis que são vetados pelo executivo. Então a gente tem que entender isso também, a população tem que entender isso. Não foi culpa do vereador. E da mesma forma também, tem coisas que o executivo faz que eram barrados por causa de picuinhas políticas. Hoje não, hoje a nossa intenção, se for bom para a sociedade, precisa ser passado imediatamente. E se não for bom, vamos discutir, vamos ver o que pode melhorar e vamos trazer de novo para a pauta da reunião. Eu não sei se eu estou enganado por sua percepção equivocada minha, eu queria ver a sua, né? Eu acho que a Câmara Municipal ela vive um momento agora melhor, até um momento mais respeitado. Você percebe isso? Eu acredito que sim, mas por quê? Porque os políticos que apareciam de 4 em 4 anos, nos 6 últimos meses para a eleição, eles começaram a ver que não pode mais isso. O cenário político nacional mudou muito e o nosso precisa mudar também. Então hoje, por exemplo, quando eu sou indagado, eu não fujo a pergunta nenhuma. Quando eu sou indagado na rede social, quando eu sou indagado em qualquer lugar, eu vou lá e respondo. Agora que me prove o contrário. Eu estou ali para legislar dentro das minhas atribuições. Se eu estiver errado, que venha, me corrija, que a gente vai poder consertar. Mas hoje a gente vê esse respeito da sociedade, porque não é só também generalizar. Hoje as pessoas, por exemplo, talvez a pessoa ache que ele é o melhor cargo do mundo. Eu, para ser sincero com você, hoje, vivendo a minha fé, é que eu aceitei esse compromisso. Mas talvez hoje, em dimensões de coisas que eu trabalho, a política seria uma das primeiras que eu largaria, a minha loja talvez a segunda e a casa de amparo a última. A espiritualidade, para mim, ela tem muito mais sentido do que qualquer outra coisa. Então as pessoas acabam entendendo. A gente não tem que entender que nós somos servidores do povo, que nós somos funcionários do povo, mas como funcionário, a gente tem nossas obrigações, mas também queremos o respeito. Acho bacana essa conversa sua e o telespectador está ouvindo isso, né? Porque para mim está claro, quer dizer, você não quer ser político a qualquer custo. Então, assim, seu negócio, você quer fazer um bom trabalho enquanto vereador, né? Mas não é a sua vida, quer dizer, o seu objetivo é ser político e viver de política. Enquanto você puder fazer política bem feita, você vai fazer para ajudar as pessoas. Esse tem que ser o objetivo de todo político. Eu penso assim, a política, ela precisa ter tempo de iniciar e tempo de acabar. Pessoas boas que estão nos assistindo hoje precisam ingressar na vida pública, precisam estar aí para ajudar. Hoje o meu trabalho hoje é para o filho das pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles que vão vir depois de nós. Então é um tempo. Política tem que ser trocado. Nós não podemos fazer da política uma carreira. Nós temos a nossa profissão. Então a gente tem um tempo limite para estar ali. E dentro desse tempo é o que eu espero cumprir da melhor maneira possível. Eu entrei na política de cabeça erguida e espero sair dela também de cabeça erguida. E você acredita em médio prazo, pelo menos, do fim do político de carteirinha? Porque nós passamos a vida inteira assim, né? O pessoal que é da minha geração e da sua geração que é mais nova, mas sabe disso, quer dizer, os políticos são sempre os mesmos e é carreira política, né? A pessoa é preparada para ser política a vida inteira. Está muito próximo, está muito próximo. Eu acredito que a rede social tem ajudado muito. A rede social tem os grandes problemas, que é o fake news, mas a gente vê hoje o grande avanço pela rede social. A gente vê que hoje o povo mais simples acabou tendo voz. E a gente acabou explicando que um bujão de gás pelo voto dele vai comprometer ele durante 4 anos. Que uma consulta que ele arrumou pode comprometer ele para o resto da vida. Então não adianta um político apenas ofertar para a sociedade e não saber votar. Quantos votos errados que a gente tem sofrido hoje na Câmara Municipal, a gente luta até o fim para destrinchar qualquer projeto para que ele não seja votado errado, porque ele vai ter uma consequência futura. Então hoje é o grande objetivo. Então eu acredito, eu creio e espero que isso possa acontecer, que as pessoas de Caratinga possam acordar e possam ter uma política nova. A política é a arte de poder ajudar as pessoas dentro do que a lei permite. Bacana. Você falou sobre redes sociais
e falou, inclusive, que a sua campanha foi muito feita dentro das redes sociais, e você é um vereador que mantém uma rede social funcionando, quer dizer, muitas, não só vereadores, mas muita gente pega uma rede social, usa um tempo e depois fecha aquilo, porque tem até medo, né, de usar a rede social. E como é que você lida com as redes sociais? Hoje assim, é uma grande vantagem que a gente tem, mas também é muito trabalhoso. Eu faço questão de responder a todos. Eu tenho mais ou menos uns 1.800 contatos só de Zap. Eu respondo a todos. Tem dia que tem mais de 200 perguntas, eu vou lá e respondo. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Então, eu busco dentro disso a transparência. E ali eu atendo, eu sou talvez um dos únicos vereadores que iniciou um grupo de WhatsApp na pré-campanha e mantém ele até hoje, para que o povo possa me reivindicar alguma coisa da sua rua, reivindicar alguma coisa. Então, é um grupo que a gente tem lá para prestar conta. É uma maneira de prestar conta. É uma maneira de prestar conta dentro de um grupo de WhatsApp. Então, imagina você ver você se colocando à disposição do povo para que o povo possa. Isso não é obrigação, isso é dever. O homem público tem que entender isso como um dever. E é isso que eu procuro fazer. Cumprir essas atribuições que o cargo me pede. Bacana. Johnny, a gente precisaria de mais blocos para a gente conversar, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas você tem um minuto aí para suas considerações finais. Você vai se dirigir a essa câmera aqui e vai deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e também para os nossos internautas. Eu queria muito agradecer à sociedade que tem nos acompanhado na rede social, tem nos acompanhado na Câmara, né? Eu disse no início, quando fui eleito, que me procuraram, as pessoas que me parabenizavam, eu disse que naquele momento a vitória era de uma sociedade, né? A vitória particular era do Johnny. O Johnny tinha sido eleito, né? Mas que depois de 4 anos a vitória tinha que ser da sociedade. Então a gente espera isso ainda, que no final de 4 anos, quem saia ganhando é o município com a minha eleição. Então a gente busca isso e eu queria muito agradecer esse momento, essa oportunidade de poder estar falando aquilo que a gente tem vivido, tem vivenciado dentro da vida pública. Ô, Johnny, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? Muito bom conversar com um vereador bem intencionado, sério, uma pessoa séria. Obrigado. E que não está fazendo da política a sua vida, mas está tentando fazer, enquanto está na política, o seu melhor. Eu que agradeço. Parabéns mesmo, eu agradeço muito, foi um prazer muito grande receber aqui. E o Começo de Conversa vai ficando por aqui. Agradeço ao vereador Johnny pela participação. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.